Irmãos, hoje nós teremos a oportunidade de fazer algumas perguntas e acho que é interessante nós tirarmos algumas dúvidas. Eu vou iniciar fazendo uma pergunta para os dois e vou dar a oportunidade para os dois responderem. E depois, aqueles que gostaria de fazer uma pergunta, você levanta, o Kennedy Filho vai estar aí com o microfone para você fazer uma pergunta. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: estamos hoje nesse advento dos 500 anos da Reforma, e isso tem sido muito falado, muito promulgado, tem falado por todos. Isso tem sido, na verdade, um fato histórico. E uma coisa que tem sido falado muito é exatamente a ideia de uma nova reforma, ou de uma continuidade da reforma. A pergunta é: há realmente uma necessidade de uma reforma hoje? O que vocês me dizem? Não, eu só vou responder depois dele, porque o senhor é o mais experiente aqui. Para não falar besteira. Pode falar, pastor. Eu creio que sim, que há uma necessidade e que, claro, a reforma protestante ela veio à tona a partir de um conjunto de fatores, né, tanto políticos, também financeiros e religiosos, e cremos que o Senhor fez uso de cada um desses detalhes para desencadear a reforma como ela de fato aconteceu, de proporções assim grandiosas, alcançando Alemanha e França e os países ali da Europa, e trazendo a repercussão, o eco desse movimento até os dias de hoje. Agora, a igreja ela precisa continuamente se reformar no sentido de constantemente estar pegando a palavra de Deus como prumo para se organizar. Porque a facilidade que existe, né, para um desvio doutrinário, para um afastamento das Escrituras diante das heresias, diante dos novos movimentos que vão surgindo, é muito grande. E a própria realidade de um mundo hostil, com as ideologias e filosofias que acabam sendo inseridas na igreja. Então, nós temos o próprio liberalismo teológico, que é fruto desse secularismo que aconteceu por conta do humanismo na Europa e que vem ainda desferindo seu veneno, ou destilando seu veneno, tanto na igreja ocidental, nos Estados Unidos tem sofrido muito, o Brasil também já tem chegado muito isso, com o teísmo aberto e tantas outras tendências doutrinárias que trazem esse ceticismo em relação à palavra de Deus como escritura sagrada, revelada, inspirada e infalível, mas alguns apontando, portanto, que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que não é a palavra de Deus. Fora que a gente vive num país, particularmente o Brasil, é um país muito afeito àquilo que vem de fora, né? A nossa nação, o brasileiro, ele é muito aberto a copiar modelos, né, estrangeiros. Então, quando inclusive uma determinada doutrina ou teologia errada, equivocada, espúria, já está sendo rejeitada, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui é abraçado como se fosse a grande onda do Espírito e o grande movimento. E nós somos realmente um país muito sincrético, né? A nossa cultura, ela é uma esponja. Você vê a nossa própria língua portuguesa, o nosso falar. Se a gente comparar, por exemplo, a título de ilustração, a língua portuguesa falada em Portugal e a língua portuguesa falada no Brasil, os portugueses não aceitam essas inserções de estrangeirismos na sua própria língua. Dificilmente eles aceitam isso. No Brasil, não. Tudo a gente abraça todos esses estrangeirismos e assim também culturas e
e religiosidade e doutrinas. Então a gente tem uma necessidade enorme de estar continuamente apontando para a verdade, porque eu acredito o seguinte: a reforma, ela acontece justamente quando a gente parte daquilo que o pastor Jamerson pregou, quando a gente prega a palavra. Porque quando você prega a palavra, você está apresentando a verdade, e a verdade vai desmascarar a mentira. Você, para conhecer uma nota falsa, basta que você conheça a nota verdadeira. Então, na medida em que você vai pregando a palavra, você vai percebendo que essa reforma ela tem que continuamente acontecer, porque o erro está batendo a porta, né? Constantemente, e vindo muitas vezes com uma avalanche terrível. E esse continuamente se reformando se revela, irmãos, nessa noite, não é? Deus seja louvado por esse congresso, pela oportunidade que nós temos de estar revendo os princípios básicos da reforma, e essa reforma ela sempre vai nos levar a olhar mais uma vez para as Escrituras. Então, ao mesmo tempo em que nós somos tendenciosos a essa questão do desvio, do erro, do parar no percurso, nós temos percebido nesses últimos dias, e por causa dos 500 anos do aniversário da Reforma, muitas igrejas se voltando aos princípios da Reforma e, consequentemente, se voltando para a palavra do Senhor. Um congresso como esse revela isso, não é? Vocês sabem que no Facebook tem muita besteira, né? Mas no Facebook também tem muita coisa que presta. E o que eu tenho percebido, por exemplo, no Facebook, são muitos jovens interessados por essas questões da reforma protestante, em ler as literaturas dos reformadores, em ir atrás, não é, de figuras históricas como os reformadores e saber da vida deles, das obras deles. Então, isso é maravilhoso. Deus, pelo seu Espírito, como sempre atuou, tem atuado em nossos dias, fazendo com que os nossos corações se voltem mais uma vez para a palavra. Nós temos sempre que continuar nos reformando, porque como temos a natureza pecaminosa em nós, habitando ainda em nós, sempre temos que nos voltar para a palavra. Então, o congresso como esse revela o nosso desejo de estar sempre se reformando. Diante da palavra dos dois hoje, a gente percebeu a centralidade das Escrituras. E uma coisa me chamou a atenção nas duas pregações, a ideia do Espírito Santo como guia da verdade. Foi exatamente a palavra do pastor Heber. O que eu queria perguntar para vocês dois também, somente agora ao pastor Heber, hoje nos nossos dias, exatamente por essa ação sincrética que a maioria das igrejas tem hoje, há a mistura, o misticismo, e há uma grande evidência também ao Espírito Santo. O que eu queria perguntar na sua exposição e lendo as Escrituras, nós percebemos que o Espírito Santo tem uma função clara, exatamente voltar, nos levar a Cristo e nos levar às Escrituras. Como entender essa ação? E às vezes há muitas dúvidas por muitas pessoas, eles chegam para mim perguntando também, como eu não vou dar glória ao Espírito, mas como entender essa glória a Deus? O Espírito me leva a Cristo e me leva às Escrituras, eu não devo dar glória ao Espírito? Como entender essa relação? Como é que vocês entendem isso? Bom, o texto de João 16 traz a clareza de Cristo ao falar de que o ministério do Espírito Santo, além de guiar a toda a verdade de Deus, a guiar a palavra, guiar o entendimento das Escrituras, iluminando a mente, e de uma forma mais direta, aplicada àqueles que estavam ouvindo a Cristo ali naquele momento, aos apóstolos, eles seriam lembrados de tudo que Cristo falou. Daí que João escreveu o Evangelho, Mateus também escreveu o primeiro Evangelho, Marcos veio escrever o Evangelho sob uma influência muito forte de Pedro, né? E depois Lucas, de uma forma especial, através de pesquisas também, e veio escrever também o Evangelho. As epístolas foram escritas, o próprio João também teve a revelação, recebeu a revelação de Apocalipse. Então, de forma bem direta ali, o Espírito Santo ele trouxe essa
essa lembrança e completou, portanto, a revelação escrita de Deus, o cânon sagrado. Com relação a Cristo, o Espírito Santo ele tem, portanto, o ministério de conduzir as pessoas a glorificá-lo, né? Tem e não somente isso, mas também aplicar a obra redentora de Cristo no coração dos homens, né? Alguém já chegou a dizer o seguinte, que o Pai, entendendo a salvação como um remédio, o Pai desenvolveu o remédio, idealizou o remédio, o Filho criou, ou seja, o Filho executou, o Filho preparou o remédio, e o Espírito Santo é quem aplica esse remédio no coração do homem. E isso leva à glória de Cristo, isso exalta Cristo, né? E, enfim, aí a gente já entra também no âmbito da Trindade, né? A relação que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo, de amor, de comunhão entre eles, e ao mesmo tempo um glorificando o outro, né? Entendendo que o Espírito Santo tanto é enviado pelo Pai como é enviado pelo Filho. Agora, essa questão da glorificação, de fato, o que o texto nos orienta, e se a gente hoje está pregando sobre sola Escritura, o que a palavra de Deus nos orienta a respeito da nossa relação com o Espírito Santo, não é de necessariamente glorificá-lo, mas sim de entender que, por meio dele, nós canalizamos a honra e a glória ao Senhor Jesus. Jamerson, ficou claro na sua pregação a ideia da pregue a palavra. Mais uma vez, pelo movimento sincrético hoje nos nossos dias, pela teologia, e há uma ação muito voltada para a psicologia, voltada para a autoajuda, e estamos cheios de igrejas dessa forma. Qual seria a nossa reação, agora como ovelha, não como pastor, qual seria a nossa reação diante dessas pregações? Total rejeição? Ou ainda poderíamos, isso aqui ainda é uma coisa boa, a gente pode aceitar isso aqui? Ou realmente isso não é válido, eu preciso me voltar para as Escrituras, só ela é a regra de fé e prática para a minha vida? Eu acredito que quando a gente tem a percepção de que o que a palavra está querendo ministrar ao meu coração, o que ela está querendo dizer, o que o Senhor está querendo ministrar à minha alma, à minha vida, eu irei ser totalmente tendencioso a rejeitar aquilo que o homem propõe a criar, as fórmulas que os homens propõem a criar, para poder massagear o meu ego, como a gente falou aqui essa noite. Na realidade, as Escrituras, elas possuem tudo o que nós precisamos, irmãos. Ela é a fonte primordial. Se fôssemos primeiramente a elas, os nossos problemas cotidianos, eles seriam paulatinamente resolvidos. Mas a grande questão é porque nós sempre queremos escapar para um lado, para o outro lado. Isso não quer dizer que eu não possa buscar auxílio ou ajuda científica, por exemplo. Porém, o que eu devo entender em primeiro lugar, falo científica no caso da psicologia, por exemplo, não é? Eu posso ir fazer um tratamento com um psicólogo, ele vai me auxiliar, me ajudar no que diz respeito a questões emotivas, etc. Mas a palavra de Deus, ela tem tudo que nós precisamos. E quando a palavra de Deus ela é a nossa fonte, ou se torna a nossa fonte principal, o próprio Deus vai nos direcionar a tomar as atitudes corretas e colocar ao nosso redor pessoas que temem a palavra de Deus para nos ajudar, para nos auxiliar. O nosso grande problema é que muitas vezes a última pessoa a ser procurada é o próprio Deus. Nós procuramos muitas outras pessoas e nos esquecemos de colocá-lo em primeiro lugar, de procurá-lo em primeiro lugar, de deleitarmos em sua palavra em primeiro lugar. Então, ao ver tipos de pregações ou tipos de comportamentos que estão induzindo somente eu naquele exato momento, naquele dado momento, suprir a minha necessidade, eu tenho que ter muito cuidado.
Porque eu posso voltar a ter ou passar por aquele momento triste, por aquele momento de tribulação. Só que o crente sabe que quando o momento triste, o momento de tribulação chegar, como Davi fala, o Senhor está comigo. Então eu vou passar por muito momento triste, por muitos momentos de tribulações. A psicologia, por exemplo, vai me ajudar naquele momento. Só que além disso, maior do que isso, é a presença de Deus e a sua palavra consolando e confortando o meu coração, que vai me ajudar, que vai me auxiliar a prosseguir na caminhada cristã. Eu acredito que nós precisamos de psicólogos cristãos bíblicos. A psicologia ela pode ajudar no sentido de detectar determinado problema emocional. Mas se a gente buscar as soluções dadas pelos desenvolvedores dessas psicologias, né, os escapismos, as soluções que eles dão muitas vezes são completamente distintas e não apenas distintas da Bíblia, mas são contrárias à palavra do Senhor, né? Então eu acredito que há espaço, mas nós precisamos de psicólogos cristãos, e não somente cristãos, mas cristãos que conheçam a palavra, que consigam aproveitar no seu exercício, na sua função, na sua profissão, a psicologia, naquilo que ela é válida, mas que eles, diante das questões da alma, eles possam orientar segundo aquilo que a sua fé e a sua convicção na palavra de Deus lhes dá a direção, né? Porque agora, quando já parte para a pregação, para o púlpito, aí, meu amigo, só é o prega a palavra. Nada de autoajuda, nada de filosofias humanas, nada de sociologia ou psicologia, nada disso. Pregação da palavra é o que precisamos. Sara? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para a Janderson. Na questão da história, assim, na fundação da igreja, né, que dizem que a igreja ela foi fundada, a Igreja Católica, por Pedro, né, em Roma, que ele foi a pedra, né, que fundou a igreja. E aí muitos católicos eles olham para nós e falam que nós nos afastamos da igreja principal, que é a igreja verdadeira. E muitos eles têm um pensamento de que a igreja ela é suprema. E por ela ser suprema, ela que diz se eu devo crer ou não na palavra. E eu já vi muitos católicos dizerem que crê na palavra porque a igreja ela manda. E aí eu queria entender assim, como a gente pode desconstruir esse pensamento que é totalmente antibíblico. Eu não sei se os irmãos viram, esse ano a Igreja Católica ela fez uma campanha, ou está fazendo uma campanha, para nos levar de volta para casa. Então é como se nós fôssemos desviados, irmãos. Somos desviados e temos que voltar para os braços do Papa, não é? Na verdade, eles partem muito daquela ideia, Sara, de que quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pedro estava recebendo ali de Jesus autoridade para iniciar a sucessão apostólica. E todos aqueles que viessem após Pedro, não é, que segundo os católicos foi o primeiro Papa, o primeiro pastor da Igreja Romana, eles tinham essa autoridade para abrir o reino, ou para legalizar quem deveria entrar e quem deveria sair do reino. É por isso que durante toda a Idade Média, por exemplo, nós vemos diversas vezes os papas excomungando gente, trazendo de volta, pague isso que você retorna, você não obedeceu à igreja, vai embora. Então, eles traziam essa ideia de que eu, o Papa, o sucessor de Pedro, que recebeu essa autoridade de Jesus, sou aquele que tenho a legalidade para colocar dentro do reino e tirar do reino quem eu quero, quem eu decido. E durante toda a Idade Média, não é? A Igreja Católica Romana ela vai se desviando mais e mais da palavra do Senhor nesse tipo de comportamento.
aí é que Lutero ele vai ressurgir, não é? Ou ele vai trazer à tona a ideia de justificação pela fé. Não é Papa que vai me dizer que eu vou para o céu, que eu não vou para o céu. Que vai me levar ao céu é a graça de Deus em Cristo Jesus, pelo fato de eu crer que Jesus, na cruz do Calvário, morreu em meu lugar. Não é? Os protestantes vão trazer essa pregação de volta. Uma coisa que nos ajuda também, Sara, é a ideia de que a Igreja Católica ela nos coloca os seus dogmas. E a Igreja Católica ela se apoia em alguns textos da tradição oral. Quando os apóstolos eles tinham a ideia da tradição oral, só que hoje a tradução oral não são os dogmas da Igreja. A tradição oral está na Escritura, então ela é a nossa tradição oral. Aquilo que se passou do Antigo Testamento para o Novo, e do Novo aquilo que a Igreja, a primeira Igreja, a Igreja primitiva reconheceu, aceitou e reconheceu aquilo que é normas, aquilo que o Dr. Heber Campos falou na conferência. Ela é a nossa regra de fé, ela é a nossa norma para hoje, e não podemos colocar nenhum dogma humano ou institucional acima das Escrituras. Correto? Sr. Vicente. Boa noite. Antes da reforma luterana, ninguém ouvia falar em santos, certo? Geralmente, ele vivia de vendas de indulgências. Com a reforma luterana, a Igreja Católica houve a decadência, certo? Chegando até a falir quase. Então, eles procuraram um meio de se levantar. E quando foi que surgiu, colocando Maria como sua intercessora? O irmão falou que essa relação dos santos na igreja romana. A gente tem que entender uma coisa, irmãos. Essa diferenciação de igreja católica, apostólica, romana, igreja protestante, foi somente em 1517, certo? No advento da reforma. Antes disso tudo, nós estávamos ali, juntos e misturados, certo? Era tudo igreja cristã. Havia salvação nesse período, claro, que o Espírito Santo continuava agindo soberanamente, salvando muitas pessoas. No decorrer das eras, na história do cristianismo, quando o imperador Constantino se converte ao cristianismo, a partir desse momento, muito misticismo passa a adentrar na igreja. Os povos bárbaros precisavam ser evangelizados. Estes povos bárbaros, germânicos, que vinham para Roma, eles eram aceitos dentro da igreja também de todo jeito. E esses povos bárbaros, eles traziam a sua religiosidade, os seus deuses. E para a igreja, na época, não perder estes povos, terminavam aceitando estas divindades, substituindo-os pelos mártires da igreja. Estes mártires foram transformados, então, em santos. Pessoas que eram veneradas, pessoas que eram consideradas como dignas de serem seguidas. O seu exemplo deveria ser seguido pelo fato de terem morrido por causa do Evangelho, sendo perseguidos por causa de Jesus. Só que com o passar do tempo, essa veneração ela terminou sendo exacerbada. E já por volta do início do século V, mais ou menos, Maria, ela vai começar a ser venerada. Nós temos, por exemplo, um dos papas, grandes pastores romanos da Igreja Católica, o Papa Gregório, ele vai começar a dar a Maria atributos que ela não tinha antes. E ela vai começar a ser venerada, ela vai começar a ser respeitada como a mãe do Senhor, como a mãe do Salvador. E esse respeito, aos pouquinhos, vai sendo exacerbado ao ponto da mariolatria, a adoração a Maria, começar a existir de forma contundente. Os católicos falam muito que não adoram a Maria, só veneram. Mas, já no século XIX para o século XX, nós temos o dogma da divinização de Maria, onde ela, assim como o Senhor Jesus, está próximo ao Pai, intercedendo pelos fiéis. Então, a Igreja Católica, ela termina colocando Maria no mesmo pé de igualdade ao Senhor Jesus. É como se
é como se fosse uma quarta pessoa da Trindade, e assim, se você precisa de uma resposta mais amável, de uma resposta mais amigável, vamos recorrer à mãe, porque a mãe, né, ela escuta melhor, ela é mais carinhosa, a mãe vai lá para Jesus no ouvidinho dele, pede à mãe que o filho atenda. Então, infelizmente, Maria, ela é venerada, ela é adorada, e isso corrompeu a igreja desde o século V, VI da era cristã. E isso é pecado. Contrário à Bíblia. Irmão Pedro. Nossa última pergunta do... A paz do Senhor, boa noite. Queria que tirasse uma dúvida e respondesse para isso. Os livros apócrifos, como eles entrou dentro da Bíblia? Irmãos, vocês lembram, a gente sempre estuda, quando vai estudar a introdução bíblica, né, os 400 anos de silêncio, aquele período entre Malaquias e Mateus, onde Deus se cala. Todo Israel espera o advento do Messias, até Cristo voltar. Nesses 400 anos de silêncio, foi o período onde esses livros apócrifos vieram a ser escritos. Apócrifo significa escuros, ou livros obscuros. Nós não aceitamos estes livros como canônicos porque cremos que a revelação do Antigo Testamento ela se findou em Malaquias, acabou em Malaquias. O último livro canônico é Malaquias e ponto final. Só que por que a Igreja Católica, lá no Concílio de Trento, depois da Reforma, no período de contra-reforma, de resistência à Reforma Protestante, por que a Igreja Católica ela trouxe à existência novamente esses livros? Porque eram estes livros que embasavam, não é, as doutrinas que eles acreditam até hoje, como purgatório, orações aos mortos e etc. Né? Resposta pode ir. Mais uma pergunta, Cleidson. Diante de uma infinidade de versões bíblicas, a gente percebe que alguns teólogos eles tentam, cada um tentar interpretar essa Bíblia de forma que eles querem. E aí a minha pergunta é o seguinte: para que nós cristãos, para a gente entender a Bíblia realmente de forma mais clara, é necessário conhecermos a língua original bíblica ou não? Nem todos têm acesso ao estudo da língua original. O que, na verdade, nós temos aí são diversas traduções e muitas delas com o objetivo de tornar o texto sagrado mais fácil de se compreender. Eu acredito que você pode... existem versões bíblicas que são mais antigas e outras que são mais contemporâneas. No meu entendimento, assim, eu não sei, os pastores, eu geralmente busco ler diversas versões diferentes, as mais contemporâneas, como NVI, como Bíblia Contemporânea, a Nova Bíblia, a linguagem de hoje, enfim, elas são muito boas no sentido de tornar mais acessível determinadas palavras que às vezes para muitos não tem familiaridade. Concupiscência, o que é isso? E aí você vai para uma versão mais acessível e tem um entendimento melhor do significado daquela palavra. Quando eu leio geralmente as versões mais antigas, eu gosto muito da Bíblia atualizada. Ela parece ter um peso assim, né? Uma linguagem mais solene e tem um peso assim muito forte assim no meu entendimento. Mas eu acredito que são versões que não vão lhe destoar da verdade. Você pegar atualizada, corrigida, contemporânea, a própria NVI, elas não vão afastar você do texto sagrado. Muitas vezes vai ter uma pequena variação, mas que quando você até mesmo utiliza mais de uma versão para ler o mesmo texto, você consegue ter uma ideia mais ampla, né? Hoje em dia, existem muitas Bíblias
também com notas de rodapé. Eu até acho que no meu entendimento, há uma mercantilização muito forte em cima disso, então, que às vezes até eu acho desnecessária, né? Então, você hoje tem a Bíblia, pelo menos estudos para diversas categorias das mais distintas, né? Desde a Bíblia para prosperidade financeira e vitória e guerra espiritual, Bíblia para o jovem, Bíblia para a criança, Bíblia para o menino, Bíblia para a menina, Bíblia para o moço, Bíblia para a mulher, Bíblia para o casado, Bíblia para... É tanta... Eu sei que são notas de estudo relacionadas e direcionadas àquele determinado segmento, mas fica muito assim, dá a entender muito aquela coisa assim, para que eu quero a Bíblia? Eu quero a Bíblia para uma necessidade particular, para me auxiliar nisso, dentro de uma determinada pressuposição que eu já tenho. Eu acredito que você deve estar aberto para a palavra de Deus, desde toda a Escritura Sagrada, todo o conselho de Deus, não apenas direcionado para uma área específica que seja do seu interesse, né? Mas, claro, também essas notas de rodapé, elas não têm como objetivo esclarecer toda a verdade ou explicar todos os versículos, mas tirando de lado isso, me especificando a parte mais das versões, eu acredito que essas versões mais comuns e que são inclusive utilizadas por pessoas que têm também uma boa compreensão do texto sagrado e da língua original e que, portanto, recomendam, irmãos como Augusto Nicodemos e tantos outros pregadores e escritores e comentaristas acabam recomendando. Então, a gente acaba, enfim, aceitando, porque, de fato, elas não vão te distanciar do que o texto sagrado realmente quis dizer, né? Para terminar, está tão bom o papo, mas para terminar, eu gostaria que os dois pudessem dar uma palavra final da importância da Escritura na nossa vida e na nossa espiritualidade e na sua aplicação diária. Irmãos, cobrem ao pastor de vocês que ele pregue a Bíblia, né? De domingo após domingo, eu acho que esse deve ser o nosso maior desejo. Eu vou hoje ao culto público, eu vou hoje à reunião dos santos ouvir a palavra do Senhor, escutar aquilo que Deus tem a falar ao meu coração. Quando a gente sair dos nossos lares, das nossas casas, nós precisamos ter essa noção de quando chegar ao templo, eu vou ali cultuar o meu Deus e ouvir a palavra do meu Deus. Então, um congresso como esse, ele dá ao pastor mais responsabilidade ainda, porque quiçá que o povo seja sedento pela palavra do Senhor, desejoso pelas escrituras do Senhor. E aí do pastor, se ele escorregar. Pronto. Eu acredito que a pregação da palavra de Deus, ela vai, além de beneficiar a igreja, ela facilita também muito o trabalho do pastor. Porque um púlpito cheio da palavra de Deus vai provocar, portanto, até mesmo uma diminuição dos atendimentos de gabinete. Não que o trabalho do aconselhamento não continue sendo necessário, até mesmo para completar ou aplicar aquilo que tem sido ensinado no púlpito. Mas o que eu observo é que, diante dessa nossa geração, que é uma geração emocionalmente frágil, de pessoas que, por razões injustificáveis, desmoronam emocionalmente, se desequilibram, se desajustam, se desorganizam em todas as áreas da sua vida, seja família, seja lar, seja casamento, seja relação com filhos, seja trabalho. Nós vivemos uma geração que facilmente se adoenta. E a razão disso é justamente falta
das Sagradas Escrituras. Falta de Bíblia, falta de conhecimento. As pessoas estão querendo fast food, estão querendo vir para a igreja para ter soluções instantâneas, soluções rápidas, e não querem que não querem que haja necessidade de mastigar muito aquele alimento, porque na verdade basta que o pastor ofereça um pacote de soluções imediatas. Olha, cumpra esses 10 passos, faça essa campanha de 7 dias, realize isso, ou seja, as pessoas estão querendo receitas fáceis, prontas, que você possa se colocar dentro desse script e a partir dali ter uma solução e encontrar seu vaso de ouro no final do arco-íris. E não é assim que funciona. Para de fato, de verdade, podermos ser cristãos fortes, termos lares fortes, casamentos ajustados e famílias abençoadas, nós precisamos, irmãos, ler, meditar, estudar e obedecer a palavra de Deus. O custo disso é alto, envolve renúncia, envolve entrega, envolve dedicação, envolve levar sua cruz, envolve a morte do seu eu, envolve você romper com pecados de estimação, com vícios de comportamento antigos e inclusive instalados em gerações na sua família, passados por exemplo, de avô para pai, de pai para filho, e você tem que romper, e só consegue romper se você compreender que as Escrituras, a palavra de Deus, são autoridade divina, suprema e absoluta em sua vida. É obedecer ou obedecer, não tem outro caminho. Eu quero agradecer ao pastor Heber pela disponibilidade, ao pastor Jamerson. Vocês foram muito felizes e fico agradecimento da nossa igreja, e que não seja a última vez